Nesta semana, o Saber Direito Aula é com o professor Daniel Villanova. Ele é mestre em Direito, Estado e Constituição e assessor federativo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O tema das aulas é reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. Você não pode perder. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou Daniel Villanova, professor de Direito Constitucional, e esta é a terceira aula do curso de Reclamação Constitucional no Supremo Tribunal Federal. Nas duas primeiras aulas do nosso curso, apresentei uma visão geral do Instituto da Reclamação. Na primeira aula, especificamente, a noção de reclamação. Propus, em vez de uma discussão sobre a natureza jurídica da reclamação, uma discussão muito comum na doutrina, uma discussão mais específica e aplicada aos usos que a noção de reclamação constitucional tem recebido no decorrer do tempo, a partir de três dimensões: a dimensão constitucional ou jurídica, a dimensão institucional ou política e a dimensão gerencial administrativa, que tem a ver com a ideia da eficiência e da necessidade de que o Poder Judiciário dê as respostas à sociedade em tempo hábil. Em nosso segundo encontro, pude apresentar as principais modificações com relação ao perfil institucional da reclamação, em especial a partir da edição da Emenda Constitucional 45 de 2004. Em nosso segundo encontro, pude delinear as 4 hipóteses de cabimento da reclamação. São exatamente essas 4 hipóteses de cabimento da reclamação que passarão a ser detalhadas neste terceiro encontro e na nossa próxima aula, o quarto encontro. Na aula de hoje, apresentarei casos específicos e preocupações específicas para os casos das duas hipóteses gerais de cabimento da reclamação constitucional. Como pude antecipar em nosso segundo encontro, existem duas hipóteses gerais de cabimento da reclamação. A primeira delas é a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal. A segunda é a garantia da autoridade das decisões do STF. Delineado o objeto do nosso terceiro encontro, as competências ou as hipóteses gerais de cabimento da reclamação constitucional, é fundamental diferenciar a utilidade da hipótese de preservação da competência da hipótese de garantia da autoridade das decisões judiciais. A primeira hipótese, que envolve garantia da preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, envolve um olhar mais acurado, um olhar mais detalhado acerca do conjunto de competências que são constitucionalmente atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. O artigo 102 da Constituição estabelece ao Supremo Tribunal Federal a incumbência geral de guarda da Constituição. Uma primeira reflexão que se faz relevante é a de entender se esse papel ele é exclusivo do Supremo Tribunal Federal. Como pude destacar em nosso segundo encontro, a reclamação constitucional permite a conexão entre o sistema do controle concentrado e o sistema do controle difuso. É exatamente a partir dessa percepção que não faz sentido dizer que o Supremo Tribunal Federal é o único guarda ou guarda exclusivo da Constituição. Pelo contrário, todo e qualquer órgão do Poder Judiciário tem competência para apreciar a constitucionalidade das leis. Isso não é uma novidade no direito brasileiro, uma vez que consiste na ideia-chave do controle de constitucionalidade difuso, existente no Brasil desde a Constituição Republicana de 1891. De outra parte, o respeito à Constituição não é somente uma prerrogativa do Poder Judiciário. Tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo têm como atribuição o dever de fazer cumprir a Constituição.
O Instituto da Reclamação tornou esse elemento ainda mais palpável, ainda mais perceptível. Vale recordar que com a possibilidade da Emenda Constitucional 45 de 2004, a reclamação passa também a ser válida com relação a decisões administrativas que sejam proferidas em quaisquer dos âmbitos federativos da administração pública no Brasil. Percebamos que essa mudança de perfil da reclamação constitucional tem uma relação muito próxima com a ideia de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal. Logo, em vez de chancelar o papel do Supremo Tribunal Federal como o único intérprete, cada vez mais a jurisdição constitucional contemporânea tem nos incentivado a compreender que todo e qualquer ente do Estado, Poder Executivo, Poder Legislativo e do Poder Judiciário, também são partícipes do processo de interpretação da Constituição. Eu diria ainda mais, podemos radicalizar ainda mais esse raciocínio. Para além dos poderes estatais, a tarefa de interpretar e de guardar a Constituição é uma atribuição de todo e qualquer cidadão e cidadã do país. Essa modificação é importante para que a gente compreenda em que consistem as hipóteses de cabimento geral da reclamação. Logo, ao falar que ao STF compete a guarda da Constituição, como estabelece o artigo 102 caput da Constituição, é preciso esmiuçar as competências que estão previstas nesse dispositivo e, antes de tudo, compreender que aquelas atribuições e competências jurisdicionais, ou seja, somente judiciais, que estão previstas ao Supremo Tribunal Federal, não são exclusivas. Ou seja, todos os demais órgãos, tanto do Poder Judiciário quanto dos demais poderes, também têm como incumbência a realização da Constituição. O que torna o papel do Supremo Tribunal Federal diferenciado é que, ao estabelecer a função de guarda da Constituição, o Supremo o faz na condição de órgão de cúpula e de tribunal constitucional e federativo do país. O STF, portanto, numa cadeia processual específica, chega a dar o que se torna comum, e ouvimos na mídia, na doutrina, a última palavra sobre um determinado assunto que foi desencadeado perante o Poder Judiciário. Essa expressão, última palavra, pode ser enganosa, e de fato é, porque toda vez que o Supremo Tribunal Federal estabelece a sua nova visão sobre jurisdição constitucional, todos os demais órgãos e atores da sociedade não só podem, como devem reagir e promover novas atualizações a esse tipo de interpretação. No decorrer do nosso curso, e em especial no nosso quinto encontro, destacarei alguns casos em que o Supremo deu uma última palavra, mas que essa última palavra foi revisitada, ou pelos demais atores, os demais intérpretes da Constituição, e até mesmo pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Fundamental, portanto, destacar quais são as competências enunciadas na Constituição em relação ao Supremo Tribunal Federal. O artigo 102 da Constituição estabelece uma série de competências jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal. Essas competências estão organizadas de acordo com o tipo de cognição que o tribunal desempenha. Há um conjunto de ações que são chamadas as ações de competência originária do STF. Essas hipóteses estão enunciadas no inciso 1º do artigo 102 da Constituição. Vale destacar que é exatamente esse mesmo inciso que arrola a alínea L, que é a hipótese que estipula o cabimento da reclamação constitucional para as duas hipóteses gerais. Essas competências estão previstas, portanto, no artigo 102, inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º.
Enquanto o inciso 1º trata das competências originárias, os incisos 2º e 3º do artigo 102 da Constituição estabelecem as competências recursais do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que essas competências recursais são desempenhadas em 2 níveis. Existe o nível recursal ordinário, que é quando o Supremo Tribunal Federal atua como se fosse um tribunal de apelação, uma corte de apelação, ou seja, um tribunal ou órgão jurisdicional colegiado que revisa um pronunciamento anterior realizado pelo Poder Judiciário. E existe também a hipótese do inciso 3º, que é a competência recursal extraordinária do Supremo Tribunal Federal. Nessa modalidade, a referência e o tipo de ação ou recurso mais comum é o chamado recurso extraordinário e também o recurso extraordinário com agravo. No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essas classes são referidas por meio de siglas. O recurso extraordinário é o RE e o recurso extraordinário com agravo é designado pela sigla ARE. Em conjunto, essas competências trazem diferenças de percepção e de conhecimento da causa. As competências originárias correspondem àquelas em que o Supremo Tribunal Federal, de modo privativo e ordinário, avalia pela primeira vez um assunto elencado pela Constituição como de sua competência. Essas hipóteses, que estão elencadas pelas inúmeras alíneas do artigo 102, inciso 1º, trazem um conjunto de competências, portanto, do Supremo Tribunal Federal que tem a ver com um primeiro pronunciamento jurisdicional do Poder Judiciário brasileiro. Essas hipóteses trazidas no inciso 1º, portanto, são situações em que há uma grande relevância jurídica ou uma grande relevância política institucional para o Estado brasileiro. Dentre as competências originárias do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, temos competências relacionadas às ações do controle concentrado, a ação direta de inconstitucionalidade, ADI, a ação declaratória de constitucionalidade, ADC, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Essas 4 ações típicas do controle concentrado correspondem a típicas competências originárias do Supremo Tribunal Federal. Mas não é só. O Supremo Tribunal Federal também aprecia, em sede de competência originária, as ações penais e investigações criminais relacionadas às situações do foro por prerrogativa de função. Essas situações, normalmente tratadas pela imprensa como foro privilegiado, não são privilégio algum. São, em verdade, um conjunto de atribuição de competências que a Constituição estabelece com relação a determinadas autoridades que, por estarem na cúpula dos respectivos poderes ou por desempenharem papéis representativos em relação às funções que desempenham no Estado brasileiro, possam ser julgados perante um tribunal colegiado de modo direto. O foro por prerrogativa de função envolve algumas reflexões que pretendo desenvolver na segunda parte desta aula de hoje, mas o interessante de destacar é que esta competência penal originária não é a única competência que o Supremo Tribunal Federal desempenha em sede originária. Há também todas as demais ações constitucionais. O habeas corpus, o mandado de injunção, o habeas data, o mandado de segurança individual, o mandado de segurança coletivo. Todas essas ações ou remédios constitucionais, também conhecidos como writs, ou seja, ações constitucionais de caráter injuncional, que são